Senhoras e senhores, muito bom dia. Para darmos início à audiência pública da Comissão de Economia e Finanças para debater o tema substitutivo de número 7 de 2018 ao PL de número 162 de 2018, que estima a receita e fixa a despesa de administração direta e indireta do município de Osasco para o exercício de 2019, na forma que especifica de autoria da propositura do Executivo e de acordo com a solicitação do Jefferson Ricardo da Silva. E, em seguida, convido o meu nobre amigo, vereador Alex da Academia, para secretariar os nossos trabalhos. Antes, faço também a composição, o anúncio da composição da mesa. Está à minha esquerda o secretário de Finanças, Pedro Sotero, também o nobre vereador Rogério Santos, ainda à minha esquerda, à minha direita, o nobre vereador Alex da Academia, e também à minha direita, o nobre vereador Daniel Matias. Fazem parte aqui da Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: o vereador Ricardo Silva, o vereador Alex da Academia como relator, o vereador Batista e vereador Paulo César, o nosso nobre vereador Pelé, e o vereador Ralph, membros desta comissão. Embora já estamos aqui com posto à mesa, né? Solicito, então, o nobre secretário que anuncia a presença das demais autoridades e público presente, e que todos em seus lugares sintam componentes dessa mesa diretora do trabalho dessa audiência. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os vereadores presentes. Boa tarde, secretário Pedro Sotero e os demais presentes. Temos aqui sobre a mesa aqui, bom dia. Acostumado com a sessão das 3. Ao anunciar as pessoas as autoridades presentes, nós temos aqui membros da Secretaria de Finanças, a Giovana Vergas, Maria Laura. Tem uma caligrafia aqui tremenda, hein? Ela já foi lá refazer isso aqui, já para entender. Esta é a Sabrinas? Quem está escrevendo isso lá, hein? Ronaldo F. da Silva, a Gilma, nossa amiga Gilma, lá do 1º de maio, do céu, Camila Rossafa. Então, a Gilma Rossafa, Edson Elias da Silva e também a Daiane Pereira, artesã. Conseguiu ler aí, Daniel? Ninguém consegue ler essa daqui, por gentileza. É a Sabrina? Não, a Sabrina já... é a Marina. Não, mas não foi você que escreveu isso aqui, não, tenho certeza, Marina. Foi? É. Que ela já foi lá refazer isso aqui, a Marina. Bom, eram os presidentes. Agradeço, nobre secretário, solicitando que o senhor faça a leitura do ofício de número 256 de 2018. Ofício de número 256 de 2018, ao excelentíssimo senhor presidente Alessandro Lindoso. Informa a Vossa Excelência sobre a realização da segunda audiência pública, no dia 13 de dezembro de 2018, às 10 horas da manhã, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, referente ao substitutivo 7 de 2018, referente ao projeto de lei 162 de 2018, que dispõe sobre estimas a receita fixa de despesas, administração direta e indireta do município de Osasco, para o exercício de 2019. Informo que especifica, assim solicito para a realização do evento, convocação de funcionários para serviços de coordenação de audiência, recepção, confecção de fichas, livros e livros de presença, som, multimídia, imprensa, TV e foto, e gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado convite através do e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos membros da presidência das comissões. Quem assina é o senhor presidente Jefferson Ricardo da Silva. Só este e-mail na mesa, presidente. Agradeço, nobre secretário. Faço aqui cumprimentos aqui ao nobre vereador Ribamar Silva, líder do governo nessa casa. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradeço a presença dos vereadores, o público, a imprensa aqui presente, para registrar essa audiência pública, que ela é tão importante, esclarecedora para a nossa população.
Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais 7 da NET e 3 da Megabit, ou Megabyte Telecom. E também pelo endereço eletrônico www.câmaraosasco.sp.leg.br. E nos próximos dias o evento também estará disponível no YouTube, sendo que a nossa transmissão também se encontra ao vivo agora pelo Facebook. O público aqui presente pode participar, presta atenção a isso, retirando formulários na recepção com os nossos assessores. As questões pertinentes serão respondidas na parte final do evento. Então, para que fique registrado o público presente, aquelas pessoas que vieram aqui e têm as suas dúvidas, têm as suas perguntas, desde já poderão fazer esse registro e, posteriormente, repassar a assessoria técnica dessa casa para que faça chegar a esta mesa. Quero agora solicitar ao meu amigo secretário desta manhã, o vereador Alex da Academia, que reassuma a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Senhor presidente, Vossa Excelência tem inteira disposição a tribuna para explanar sobre a nossa economia e finanças. Quero, desde já, fazer meus cumprimentos à mesa, em nome de vossa pessoa, vereador Alex da Academia, que é um grande vereador aqui dessa casa, atuante, que trabalha constantemente em atenção pela população do nosso município. Também aqui cumprimentar o secretário de Finanças, Pedro Sotero, que gentilmente, mais uma vez, vem a essa casa para fazer aí a explanação de todos os atos registrados na lei orgânica, juntamente com o secretário Bruno de Finanças, do Planejamento. Cumprimentar também o nosso grande amigo, o vereador Daniel Matias, parceiro, um grande homem, trabalhador também pela causa aqui na nossa cidade, e também o vereador Rogério Santos, um grande amigo que, com muita seriedade, dedicação e comprometimento, tem feito várias ações e trabalhos, também debates nessa Câmara a respeito da família, da criança e daqueles que são deficientes também. Também cumprimento aqui os vereadores presentes, o vereador Ribamar Silva, o líder do governo, mais uma vez, bom dia, obrigado. A presença do novo vereador Tinha, que ontem esteve conosco na audiência pública, né, vereador? E posteriormente, não pôde estar até o final, mas eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, respeito a Vossa Excelência e tenho um grande apreço por você. Obrigado. Cumprimentar também os demais representantes de liderança da nossa cidade, na pessoa da dona Gilma, presente aqui. Bom, senhor presidente, nós estivemos aqui na primeira audiência, hoje estamos concretizando aqui a segunda audiência, e essa audiência é justamente de tudo aquilo que vai ser estimado pelo prefeito ou pelo executivo nas questões de finanças da nossa cidade. Esses valores estão descritos na lei orçamentária, que posteriormente está também no portal, disponível para a população de Osasco. E esse tema é o tema que nós viemos debatendo aqui já há algum bom tempo, né, decorrente de algumas mudanças. Eu, o vereador Alex, que é o vereador também muito atuante na Comissão de Economia e Finanças, juntamente com os demais membros, e colocando algumas observações, secretário, a respeito de alguns indicadores, das alocações dos valores que serão aí disponíveis para as demais secretarias. E, diante disso, nós debruçamos, estudando, trabalhando, temos o nosso registro, como anunciamos aqui na primeira oportunidade que tivemos na primeira audiência, e dizer que essa lei orçamentária ela está aí construída e, posteriormente, a votação ela será sancionada e direcionada os valores para as secretarias que lá estão discriminadas. Então, nós fizemos um trabalho de análise dentro do nosso conhecimento, né? Estamos aprendendo cada dia aqui nessa casa, por isso nos unimos, eu, o vereador Alex e os demais membros da comissão, e também a assessoria técnica, está aqui o Mário e também a doutora Fabiana, para saber o que estava mais ali em relação a mudanças, secretário, que pudesse trazer na questão substitutiva. O secretário Bruno também esteve aqui pontuando essas mudanças. Recebemos o encarte que trouxe para nós ali as informações mais precisas em relação ao tema. Eu agradeço, secretário Bruno, sempre a sua atenção, a sua gentileza, sempre com a equipe técnica pronta e solista para atender as nossas solicitações ou ainda nos ensinar
muitas das coisas que são mais técnicas, que eu, particularmente, ainda não tenho esse conhecimento todo, mas que estamos estudando, buscando cada dia mais aprender sobre esse tema. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Essa audiência pública está aberta ao público de Osasco. O convite foi direcionado, através da comissão, para todos os órgãos públicos do município e também as entidades e o público, que isso está diretamente relacionado ao portal da transparência, e as redes sociais hoje nos ajudam em muito a divulgar todos os atos que essa casa promove, a exemplo dessa audiência. Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos mais uma vez e dizer que qualquer dúvida, nós estamos à inteira disposição. A comissão está à disposição também de qualquer dúvida em relação a essa casa, e também as pessoas que moram nos bairros, muitas das vezes as lideranças que a representam, venham a essa casa e traga para nós sugestão daquilo que é necessário para a intervenção, para a mudança, a construção, exemplo de creche e outras coisas, para que possamos sugerir ao secretário de Planejamento, bem como ao Finanças, para que possamos aí viabilizar futuramente ações como essa, que venham promover o bem-estar da nossa população. Então, sem mais, eu agradeço aqui a minha fala e parabenizo a todos os presentes aqui conosco, o secretário Pedro e também o secretário Bruno. Obrigado a todos. Obrigado, presidente. Lembrando que essa daqui é uma segunda audiência. Na audiência anterior, tivemos inúmeras perguntas, e tanto o secretário Pedro como também o secretário Bruno explanaram e tiraram todas as dúvidas. E, diga-se de passagem, uma explanação do secretário Pedro e do Bruno de excelência, não deixando nenhuma dúvida. Mas nós fizemos questão de fazer mais uma audiência pública para que se surgisse alguma dúvida no decorrer desses dias, pudesse ser sanada no dia de hoje. Então, fique-se à vontade os vereadores e também o público aqui presente, que queira tirar alguma dúvida, que faça isso por escrito e entregue à nossa assessoria, por gentileza. E também eu peço ao presidente que o tempo que nós temos para cada vereador, que ele seja cumprido à risca, como a gente sempre tem feito isso. Obrigado, presidente. Peço que assuma aqui a tribuna. Agradeço mais uma vez aqui ao vereador Alex, que, com muita gentileza, sempre tem atendido as nossas solicitações, e isso é recíproco, o trabalho é coletivo, em conjunto, e assim nós vamos juntos buscando as melhores alternativas para o município da nossa cidade e para o desenvolvimento também da nossa cidade. Dando continuidade aqui. Dando continuidade aqui à audiência pública, nós vamos agora dar a palavra ao secretário Pedro para que faça a explanação necessária, e também aproveitando cumprimentar aqui com bom dia as vereadoras dessa casa, a vereadora Ana Paula Rossi, como também a vereadora doutora Régia, que participam desta audiência pública. Bom dia. Bom dia a todos presentes, aqui nos assistem pela TV Câmara. Bom dia, presidente, vereador Ricardo Silva, membros da mesa, Alex, Daniel Matias, Rogério Santos, meu colega Bruno Mancini, aos vereadores, líder do governo Ribamar Silva, doutora Régia, Tinha de Ferreira, Ana Paula e todos os demais aqui presentes. Essa apresentação, essa segunda audiência pública, a gente vai estar à disposição para sanar eventuais dúvidas adicionais que tenham aparecido, e vamos falar alguns comentários só do que talvez não tenha ficado claro com relação à audiência passada. A gente previu para esse exercício, nessa LOA que está aqui na casa, a gente está prevendo pagamento, alocação de recursos para pagamento integral de todas as rescisões que estavam pendentes da Prefeitura. A gente sabe que a Prefeitura de Osasco tem um histórico de pagamento acumulado de rescisões, isso vem há muitos anos, há muitos mandatos, e agora a gente previu para a LOA do ano que vem o valor suficiente para finalmente zerar essa conta. Ou seja, a gente tem a perspectiva de, a partir do ano que vem, colocar todas as rescisões em dia, né? A gente também falou um pouco sobre a questão da avaliação do crédito do município. A gente tinha uma nota C,
que é uma nota que o Tesouro Nacional dá, e a gente conseguiu subir para B numa escala que vai até A. A gente não conseguiu a nota A, que é a nota mais alta de crédito, por uma questão de falta de atualização do mapa de precatórios do Tribunal de Justiça. Ou seja, apesar de a gente ter feito o nosso dever de casa, a gente dependia de uma informação externa. Há uma perspectiva do Tribunal de Justiça revisar o mapa de precatórios dele agora no começo de janeiro e, provavelmente, com essa revisão, a gente vai conseguir ter Osasco como a nota mais alta para obtenções de crédito. Foi colocado aqui também a questão do plano de carreira. A gente está encaminhando para essa casa o impacto. Como o impacto está sendo finalizado, na hora que for mandado o projeto de lei, ele vai contemplar as variações no orçamento necessárias para absorver esse impacto do plano de carreira do magistério, do apoio, e mais um, que, se não me engano, é da menor relativo ao meio ambiente. Ele não está explícito nessa folha, porque formalmente não havia o valor colocado, mas ele vai ser encaminhado dentro do projeto de lei específico do plano de carreira, que deve estar vindo essa semana, no mais tardar, no começo da próxima aqui para essa casa. A gente vai tentar encaminhar essa semana. Eu acho que do que havia sido ficado pendente, a questão das receitas e despesas de capital, que a gente percebeu que havia uma certa dúvida. Quando a gente coloca que tem R$1.000 ou R$2.000, o que acontece? Historicamente, a gente colocava operações de crédito muito altas que não tinham uma previsão. Então, o que a gente fez nessa lei orçamentária? A gente só abriu uma rubrica para que, caso a gente consiga obter os empréstimos, e cada empréstimo, como bem colocou o vereador, terá que ser aprovado previamente por essa casa, já está criada a possibilidade na LOA para ser formalizado o empréstimo e aplicado no destino adequado. Por isso que a gente cria aquelas rubricas de valores, em tese, simbólicos. É só para, no decorrer do ano, caso a gente consiga um empréstimo, ainda que venha para essa casa previamente por lei, a gente vai fazer essa operação. Então, acho que eram esses os comentários adicionais que, apesar de terem sido respondidos boa parte na última audiência, a gente acabou achando por bem reforçar aí o posicionamento da LOA. Obrigado. Agradeço aqui a fala do secretário de Finanças, Pedro. Mais uma vez, eu gostaria de chamar a atenção, qualquer tipo de pergunta é viável e será de bom grado e recebido por essa casa. Antes, eu peço, por gentileza, que as pessoas que têm algum tipo de dúvida, por favor, já formulem as suas perguntas e repassem à nossa assessoria técnica, que se fará chegar a essa mesa. Lembrando que os vereadores, daqui a pouco, terão a sua fala e oportunidade para perguntas. Dando continuidade, nós vamos aqui dar a palavra agora ao nosso secretário de Planejamento, Bruno Mancini, para que possa fazer uso da palavra. Bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui para discutir um assunto tão importante para a nossa cidade. Eu tenho brincado com os meus amigos, nobres vereadores, que minha digital já até lê aqui no relógio de ponto da Câmara, de tanto que eu tenho vindo aqui e virei quantas vezes for chamado, porque é sempre um prazer poder discutir com os representantes do povo da nossa cidade assuntos de tanta relevância para Osasco. Então, eu queria cumprimentar os membros da mesa, aqui na figura do vereador Ricardo Silva, presidente dessa comissão, líder do governo. Eu cumprimento os demais vereadores. Em nome da Gilma, eu queria agradecer a presença da sociedade civil. A Gilma é presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, e é importante que a gente tenha cada vez mais a presença da sociedade civil também nas discussões orçamentárias. É um tema muito espinhoso, por isso eu acho até que nós estamos fazendo essa segunda audiência pública para fazer esses esclarecimentos, mas é fundamental que a sociedade civil se intere e participe um pouco mais dessas discussões. Para que todo mundo tenha condições de participar de formas equânimes, eu queria compartilhar uma notícia muito importante em relação a questões também orçamentárias. Ontem foi divulgada o novo ranking de transparência que o Ministério Público Federal estabelece. No ano passado, quando a gente começou o ano, a gente estava na antepenúltima posição dentro do Estado de São Paulo, no quesito transparência. E hoje, a gente tem muito orgulho de dizer que nós somos o município que mais avançou
a nossa nota estava, acho que, 0,6 numa escala de 0 a 10 e passou para mais de 8, não sei se é 8,4 ou 8,6, agora não me recordo, mas com todas as ações de transparência que dão condições de que todo mundo consiga ter informação, ter acesso às informações para poder participar e poder discutir o orçamento. Eu queria ser bem sucinto nessa fala para que a gente possa abrir para as perguntas, que são... Eu ia concentrar minha fala em 3 pontos, né? Primeiro, em relação ao espírito que tem esse projeto de lei orçamentária, inclusive esse substitutivo que foi apresentado para essa casa. O espírito dessa lei é o de responsabilidade. Primeiro, responsabilidade fiscal. Como o Pedro acabou de me anteceder falando, a gente tem hoje, né, muito mais fidedignidade em relação aos dados orçamentários do que já teve no passado, né? A gente não tem projetado uma estrutura de receita impossível de se concretizar, tanto que o orçamento desse ano já está representando isso. A gente vai chegar muito perto de executar todo o orçamento que foi previsto, ao contrário de anos anteriores, como a gente mostrou na audiência passada. Então, a gente tem uma marca de responsabilidade fiscal de manter as contas em dia, conseguir executar políticas públicas sem comprometer financeiramente a economia do município, né? A gente falou do quanto a prefeitura e o governo como um todo é relevante do ponto de vista da economia local, da economia de Osasco. Então, a gente não pode gerar um colapso com rescisões dos trabalhadores tanto tempo sem receber, fornecedores e funcionários sob risco de não receber. Hoje a gente não passa por isso e nem no ano que vem nós vamos passar com esse orçamento que a gente está falando. Mas também tem uma responsabilidade que muitas vezes é esquecida, que é a responsabilidade social, né? A gente não pode deixar de lado a responsabilidade que nós temos enquanto poder público, e essa casa faz parte disso, de oferecer as políticas públicas e fazer a transformação social que a cidade precisa. Então, a responsabilidade social é tão ou mais importante do que a responsabilidade fiscal no espírito dessa lei orçamentária que a gente está tratando aqui. E aí reforçar, né, como um segundo ponto, o incremento nessas políticas sociais que vão ser projetadas para o ano que vem. A gente tem investimentos crescentes na área de segurança, na área da saúde, na área da educação. São, acho que, o principal tripé hoje de políticas sociais que a gente tem, além de elevar qualitativamente e quantitativamente os recursos na área de infraestrutura urbana, né, tanto na área de manutenção da estrutura viária, como iluminação pública e saneamento básico. E o último ponto, para encerrar, eu queria agradecer a parceria com essa casa, especialmente a Comissão de Economia e Finanças, esse ciclo de 2 anos que se encerra sob a presidência do vereador Ricardo Silva, o novo vereador Alex da Academia como relator e toda a assessoria que faz parte dessa Comissão de Economia e Finanças. É a 5ª lei, né, ainda considerando ainda mais os substitutivos, é a 5ª lei orçamentária que a gente discute nessa casa, desde o começo do ano passado, e todas as discussões foram sempre de excelente nível, né, com contribuições significativas da Comissão de Economia e Finanças. Então, queria parabenizar pelos trabalhos, né, ao longo desses 2 anos à frente da Comissão de Economia e Finanças, e agradecer sempre a parceria dessa casa em aperfeiçoar cada vez mais as políticas públicas que a gente tem implantado na cidade. Muito obrigado, um bom dia, aguardamos as perguntas. Parabéns, secretário Bruno. Mais uma vez eu agradeço aí todo o trabalho, todo o empenho e também a clareza e a transparência e a parceria, sempre nos ajudando. A construção desse projeto é complexo. Muitas pessoas talvez não se interessam até por essa questão de ser muito técnico, mas nós temos sim nos interessado e diante desse interesse também gera-se muita dúvida, até porque essa parte técnica nós estamos aprendendo e o que você tem sempre passado para nós de maneira clara e detalhada, como fez na audiência passada a respeito dos dados que foram informados. Nós vamos agora partir para o próximo momento, onde os vereadores terão direito à fala. E eu gostaria de repassar agora, a pedido
do nobre vereador Tinha para que o mesmo possa fazer uso da tribuna, lembrando os vereadores que toda audiência pública, o tempo estimado é 3 minutos, só que havendo necessidade, por que não, vereador, usar mais? É isso que eu queria falar, Vossa Excelência, antes que não deu tempo. Contudo, a tribuna está à disposição, vereador Tinha. A gente tem um respeito muito grande por Vossa Excelência, pela sua história e também pela nossa amizade há anos. Ô, presidente, bom dia a todos, bom dia aqui aos nobres colegas vereadores, bom dia à mesa, em nome do presidente Ricardo, quero saudar aí toda a mesa diretora desse trabalho. Hoje até que não vai ter mais do que 2 minutos, é coisa simples, sabe, Ricardo? Mas o senhor é um bom presidente. Só peço uma coisa aqui, que, gente, eu vou voltar num assunto aqui, referente a superávit aqui, orçamentário, orçamento corrente. Temos a operação de crédito, 105 mil, e os bens alienáveis lá, de 157. Eu só vou fazer uma solicitação aqui, presidente, ao senhor, que eu acho que teria que rever isso aqui. Já que querem fazer uma rúbrica de uma coisa que não existe, quais são as operações de crédito? Onde está esse documento? Cadê esse crédito? Aonde está? Quem assinou? Existe algum documento? Não. Se não existe, então eu solicito para tirar isso do orçamento, ô presidente. E aonde nós estamos aqui também, alienação de bens. O que eu me lembro nesses 2 anos, eu não votei e nem votei contra em nenhum projeto aqui que autorizasse a vender nenhum imóvel nessa cidade. Então eu pediria também, já que quer ter uma rúbrica para isso, que deixe essa rúbrica lá zeradinha, com R$1, alguma coisa, mas não numa enganação dessa aqui com quase 260 milhões. Isso acho que não poderia. E só solicitava para constar, viu, presidente? Se não for para tirar isso, eu pediria para constar em ata que eu quero ver essa ata no final. Que conste ata, porque se isso não for retirado, eu estou judicializando esse Luas hoje na Justiça, tá bom? É só isso que eu queria dizer e deixar bem claro aqui, que eu só quero fazer a coisa certa, só isso, mais nada, tá? E referente ontem ao assunto, é porque o senhor antecipou a defesa daquela OS lá, porque era outro assunto, mas, para o senhor entender, é que o senhor... Deixa eles responder. Porque eles mostrou, o seu líder, logo o senhor vai ter aqui o microfone. O senhor não está querendo o microfone, não, né? Não, então tá bom. Então, já está amarrado? Puxa vida, não sai mais. Então, presidente, eu queria que constasse isso em ata. Constasse em ata, se não for retirado isso aqui do orçamento. Na data de hoje, e vou ficar até o fim, quero ver essa ata que vai ser assinada. Tá? Porque a gravação minha está aqui. O que eu estou falando aqui, estou pedindo. Eu quero que conste ata se não for retirado isso do Luas. E se não constar, estou indo à Justiça ainda hoje para judicializar e brecar isso aqui para fazer esse orçamento dentro da realidade da nossa cidade. Parabenizar aqui a fala do nobre vereador Tinha de Ferreira. Essa casa sempre respeita a posição de todos os vereadores, pela democracia, pelo regimento que dela segue. Vereador Tinha, eu acredito que a sua pergunta os secretários poderão responder. Agora, diante da responsabilidade que nós temos nessa casa, de um projeto que tem a sua importância e relevância em relação ao município, tudo aquilo que vai ser realizado no ano por vir, se os secretários tiverem aqui a possibilidade de responder, como disse mesmo Vossa Excelência, que é registrado essa audiência pública e gravado, eu vejo não ter necessidade de retirar o que, de repente, não necessariamente seria para retirar. Então, acredito que dá para fazer através... Por isso que a audiência pública é muito boa, porque tem o momento da fala dos vereadores, suas perguntas, sugestões e críticas sempre serão bem-vindas, vereador. Mas, uma vez o secretário aqui tirando a dúvida de Vossa Excelência, acredito que nós possamos, sim, votar essa lei orçamentária de maneira do seu rito normal, como rege o regimento dessa casa. Dando continuidade, nós vamos passar a fala agora à nobre vereadora Régia. A senhora fez solicitação para falar? Não. Então, foi um erro que me chegou aqui. Equívoco, mas obrigado pela sua posição. Se não há mais vereadores para fazer algum tipo de pergunta, ou questionamento, críticas, enfim, nós vamos passar aqui, então, para a parte das respostas. Antes, o vereador Alex vai fazer uma fala.
Enquanto o vereador se organiza aqui, eu quero fazer os cumprimentos ao senhor Washington Luiz, autônomo, que está presente conosco, que está registrado a sua presença aqui, senhor Washington Luiz. Vereador Alex da Academia, secretário nessa manhã dessa audiência pública, a fala está à sua disposição. Obrigado, presidente. Minha pergunta é direcionada para o secretário Pedro Sotero. Com relação às rescisões deste ano, como vão ficar? O ano passado nós pagamos algumas rescisões, mesmo tendo algumas em atraso, e esse ano como vai ficar? E a outra pergunta, não sei se é você, Pedro, ou Bruno, com relação aos precatórios. Como é que está esta fila e qual é que estão os cronogramas de pagamento? Obrigado, secretário Alex. Antes de passar a fala aqui ao secretário, tanto se for responder o secretário Pedro ou o Bruno, fica à vontade. Quero fazer meus cumprimentos, que se encontra aqui na mesa conosco, o nobre vereador, decano dessa casa, o vereador Toniolo, que sempre está presente em audiências públicas dessa casa e também em sessões solenes. Muito presente o vereador, como também bem atuante em toda a cidade. Então, quero parabenizar o senhor, Vossa Excelência, e agradecer a sua presença. Vou passar aqui, então, o microfone e a fala ao vereador, aliás, estou colocando o senhor já aqui na Câmara, o secretário Pedro de Finanças. Bom, obrigado. Vamos começar a responder, depois eu vou ver se o Bruno quiser complementar. Com relação às rescisões, a gente tem pago todas as rescisões de até R$ 6.300, essa foi a última linha de corte, desde 2015 para cá, e agora sobraram 2.000 rescisões. Se eu for pegar o dado histórico, a gente conseguiu pagar, nesses últimos 2 anos, um volume de rescisões maior do que todo o exercício anterior, todo o governo anterior. Mas não é motivo, na verdade, de orgulho. Na verdade, é um direito trabalhista que a gente gostaria de ter pago todo mundo, aliás, nem ter acumulado. O fato é que a gente parou com os contratos seletistas, ou seja, a cada 2 anos você tinha um passivo de R$ 30 milhões em rescisão, isso é histórico, não é de nenhuma ação, e agora a gente, com a não renovação dos seletistas, com o concurso público, a gente está conseguindo limpar esse passivo. A gente chegou a ter algo em torno de 40 e poucos milhões, se eu não me engano, em rescisões, hoje sobraram 14 milhões. Lógico, são as rescisões mais altas. A gente começou a atender o corte por aquelas dos mais necessitados, da educação, estão todas em dia, 100% em dia, e hoje do que eu tenho de rescisão, 90% é da saúde. Infelizmente, a gente tinha um histórico, por conta dos médicos que iam renovando seus contratos seletistas e acabaram gerando esse passivo. A notícia boa é que a gente vai zerar isso ano que vem, e não só zerar, como manter totalmente os pagamentos em dia para eventuais rescisões novas. Acho que o mais importante do que a gente zerar é a gente acabar com esse sofrimento que já vem se arrastando ao longo de anos. Precatórios hoje, a gente tem um plano de pagamento de precatórios aprovado, em que a gente está pagando algo em torno de R$ 100 milhões ano de precatório. A Casa aprovou a Câmara de Compensação e Liquidação e Descontos, né? Mas a gente tem feito só o depósito dos valores. O problema é que o maior precatório que a gente está pagando hoje é um precatório da Coab, que é um precatório de R$ 200 milhões, ou seja, enquanto a gente não terminar de pagar esse precatório, a fila não anda. E é justamente esse precatório que tem afetado nossos indicadores fiscais, porque o Tribunal de Justiça ele não aceita a baixa parcial. Eu já paguei mais de 100 milhões, mas como eu não paguei os 200, ele não dá baixa no nosso sistema e acaba impactando negativamente nos números do município. Por sorte, ou por trabalho de todo mundo, né, a gente conseguiu mitigar esse impacto com outras medidas fiscais e a gente conseguiu resgatar a nota. Com relação às operações de crédito que são previstas... Não, o precatório responde agora, né? Com relação às operações de crédito perguntadas pelo nobre vereador, a gente fez o seguinte, tá? A Casa já tinha aprovado aqui no passado 2 empréstimos legislativos do BNDES, que são as operações do PIMAT. E ano passado aprovou o empréstimo junto ao Desenvolve São Paulo. Esses são os valores que estão previstos... Esse ano aprovou, desculpa. Esses são os valores que estão previstos e que são alocados como operações de crédito. Ou seja, a lei orçamentária ela não é autorizativa de nenhuma operação de crédito. Ela só abre espaço para as leis que já foram aprovadas por essa Casa, então o que está lá reflete o que já foi aprovado por essa Casa,
e os nossos pleitos. A gente tem pleitos de novos empréstimos. Esses empréstimos, quando se materializarem, a gente vai ter que submeter uma nova lei autorizativa para essa casa, e, para isso, já precisa constar na lei orçamentária a possibilidade de uso desse recurso. Então, a lei orçamentária ela não autoriza o empréstimo, ela apenas abre a possibilidade de, havendo uma lei específica, essa lei específica ser aplicada no próprio exercício. Mesma coisa com alienação de bens. O fato da gente prever uma receita de alienação de bens, a gente tem projeto de lei encaminhado aqui para casa que, inclusive, prevê essa alienação, ela é uma mera expectativa, porque o que acontece? A alienação ela depende de uma lei específica. Então, mais uma vez, a gente prevê na lei orçamentária somente a possibilidade de ter essa alienação ocorrer ao longo do exercício. Não há nenhuma ilegalidade, inconsistência ou ausência de tecnicidade nesse processo. Aliás, diga-se de passagem, é assim todos os anos, e nunca houve, até onde a gente tem conhecimento, nenhum tipo de questionamento ou ilegalidade, foram todos aprovados pelo Tribunal de Contas. Não vejo motivo para fazer a alteração do texto que foi enviado por esse fundamento. Eu acho que eram essas perguntas, não sei se o Bruno quer complementar alguma coisa. Obrigado. Só complementando o que o Pedro está falando em relação às operações de crédito e alienação de bens, eu disse isso rapidamente no meio das tantas perguntas na última audiência. É pior, né? Seria uma irresponsabilidade nós não prevermos na legislação orçamentária a possibilidade desses pleitos, né? A gente agiria com menos transparência se a gente não estabelecesse na proposta de lei orçamentária quais são as pretensões de operações de crédito e alienação de bens. Claro, em ambos os casos, há a obrigatoriedade prevista na nossa lei orgânica de que haja aprovação individual de cada um desses projetos de autorização de operação de crédito ou de alienação de bens aqui por essa casa, com maioria qualificada, inclusive. Então, não há nenhuma ilegalidade e, muito pelo contrário, né, a boa técnica recomenda que se faça a previsão de quais seriam essas operações e sejam identificadas. O que é importante frisar é que existe uma vinculação entre receita e despesa. Na última audiência eu mencionei isso. Nós não podemos prever nenhuma despesa que não haja uma receita que vá cobri-la. Então, todas as despesas que estão vinculadas a essas receitas de operação de crédito e alienação de bens, elas dependem dessa aprovação legislativa anterior. Então, não há nenhum risco para o município, nem em relação ao Tribunal de Contas, nem em relação a qualquer tipo de judicialização do caso da gente aprovar a lei orçamentária assim. Então, queria transmitir essa segurança aos nobres vereadores. Acho que todos já têm tranquilidade em relação a isso, como tem sido feito ao longo dos últimos anos todos. Secretário Pedro, eu agradeço, aproveitar aqui para dizer também sobre a questão do superávit que foi mencionada aqui. Só poderia falar sobre superávit, por favor? Lembrando que eu entendo, secretário Bruno, essas receitas elas são estimadas, né? O que é uma estimativa? O que a pessoa entende com estimativa? E, diante disso, é o que vai ser proposto em relação às ações, seja da Secretaria de Finanças ou as outras demais, onde estão alocados os valores. Então, por favor, eu gostaria de responder sobre o superávit mencionado, por gentileza, pelo vereador. O superávit não é uma matéria da lei orçamentária, né? Eu não sei se o vereador pode esclarecer um pouquinho mais a sua pergunta, mas superávit é quando as receitas superam as despesas, né? O orçamento que a gente apresentou aqui, ele é plenamente equilibrado. Não há nenhuma receita para a qual não haja uma despesa prevista e vice-versa, né? Não há nenhuma despesa que não tenha uma vinculação com uma receita estabelecida. Então, o superávit é em decorrência da execução orçamentária. O superávit pode ser orçamentário ou financeiro. Ele não é matéria da legislação orçamentária. Caso o município faça superávit financeiro de um ano para o outro, esses recursos são chamados a partir de crédito adicional, apresentado aqui a essa casa, a partir de superávit financeiro, e aí, sim, esses recursos compõem uma autorização legislativa para se executar novas despesas. Então, não sei se
poderia esclarecer um pouquinho mais o seu questionamento? Tá. Se quer abrir uma rúbrica para ela, tudo bem, põe lá R$1 e deixa aberta. E a mesma coisa da nação de bens. Nós não vendemos bens nenhum. Põe lá R$1 e deixa aberto. O ano que vem, quando realmente concretizar os créditos, concretizar a venda, a autorização de venda de imóveis, manda para essa casa, nós fazemos alteração. E é isso que eu estou cobrando. Só estou pondo um valor aqui, que 200 quase superávit do orçamento de 250 milhões, que não existe. Só isso. Essa é a dúvida. E que até agora vocês não explicaram para mim, e rolou e voltou no superávit. Eu concordo, quando você tem uma receita, você tem que empatar com a despesa. Isso eu entendo de orçamento, que eu fui presidente de clube, e nós fazíamos orçamento e era assim. Então, se nós tínhamos um orçamento de 1 milhão no ano, nós tínhamos que mostrar uma despesinha lá de 1 milhão para poder empatar isso aí, para poder casar. O que eu não vi aqui, não vi no LOAS, cadê os contratos da operação de crédito feita com esses 105 milhões e cadê as alienações de bens, a autorização dessa casa para vender 157 milhões de imóveis que nós não temos. E é isso. Por isso que eu peço para retirar esses valores e pode constar lá, não estou pedindo para vocês tirar a rúbrica, não. Mantenha lá com R$1, concordo. Aí o ano que vem, manda para essa casa e essa casa aqui. Se nós autorizamos vender algum imóvel, vamos lá que nessas vendas conseguiu 120 milhões, manda para a casa faz a alteração e acerta o LOAS para vocês poderem trabalhar, para vocês não terem problema lá no Tribunal de Contas e não ter problema com a lei de responsabilidade fiscal. É isso, é uma coisa tão simples, que é isso que eu estou propondo, só isso, presidente, só líder. É acertar, deixa a rúbrica, bonitinho, e deixa aberto para o ano que vem, essa verdadeira casa autorizar, porque somos nós que temos que autorizar. Tem que parar das coisas aqui no pacote, numa LOAS, jogar tudo dentro dela, e depois nós ficamos aqui, desculpa a forma que eu vou dizer, como bobo da corte aqui, tudo vindo de lá, e nós não sabemos o que acontece na cidade. Obrigado, vereador Tinha. O secretário vai responder a sua pergunta. Apesar que o secretário Pedro estava falando sobre a questão da alienação de bens. Não sei se o senhor ouviu. Eu quero... Só um minutinho, questão de ordem, só para... O vereador Tinha, então vamos se atentar aqui à fala do secretário Pedro, que gentilmente vai falar novamente sobre a alienação de bens. Cumprimento aqui o vereador Josias, que faz presente na sua audiência pública. Obrigado, vereador Josias. E o vereador Jair já vimos anunciada a presença dele. E depois, também o secretário Pedro, também o Bruno pode complementar a resposta. Vereador Tinha, se atenta, por favor, aqui à resposta do secretário, por gentileza. Obrigado. Bom, como já havia falado anteriormente, o que foi alocado é o que já foi aprovado por essa casa, que são as operações do PEMAT e as operações do Desenvolve São Paulo. São os dois projetos de leis que já foram aprovados. O do PEMAT já tem os contratos devidamente assinados e o do Desenvolve São Paulo está em vista de ser assinado agora. Então, o que foi colocado, e desde o primeiro momento da fala, a gente colocou de uma maneira muito pontual. Alocamos aquilo que já tem autorização legislativa para operação de crédito. O valor reflete o que já foi autorizado por essa casa. E o que acontece? Se vier a ser celebrado qualquer outra operação de crédito, vai ser enviada a essa casa uma lei específica, como foi o que aconteceu em todos os outros. Então, não há nenhuma novidade ou inovação nesse processo. Assim como em relação à alienação de bens, a gente arbitrou um valor de, inclusive, projetos de lei que estão alocados nessa casa. A lei orçamentária ela não é autorizativa de alienação de bens ou operação de crédito. Ela apenas prevê que, uma vez a lei tenha sido aprovada por essa casa, as leis específicas, ela possa ser aplicada no exercício corrente. Então, não há, nesse processo, nenhuma inconsistência, ilegalidade ou ausência de tecnicidade na resolução. Foi fiel aos projetos de leis específicos que foram encaminhados ou aprovados já por essa casa anteriormente. Então, não há na LOA nenhuma outra conotação, nenhum outro tipo de autorização à revelia da casa. Esses eram os comentários, só reforçando o que já havia sido falado anteriormente. Obrigado. Por essa lógica que o vereador Tinha coloca, nós não poderíamos prever nenhuma receita. Nós não temos certeza absoluta e convicção de que toda a arrecadação de todos os impostos, todas as transferências voluntárias ou constitucionais do governo federal chegarão.
Então, todas elas dependem da situação. Então, tudo isso, tudo que... Nós temos uma lei tributária que vai garantir aquela receita que vai vir, seja repasse do governo federal, do estadual, chega aqui. É diferente quando fala de PENAC aqui, que não tem esse valor para nós. Quando fala aqui em 39 milhões, olha bem, quando se fala aqui em 39 milhões do crédito do carro, cadê? Só tem uma proposta no carro, não tem mais nada. Vocês não têm nada lá para dizer que isso aqui é firme, que ele vai vir esse dinheiro. Como vocês envolvem esses A lei orçamentária tinha. A lei orçamentária, ela é uma lei. Isso aí é fictício mesmo. Não é? Falaram aqui para mim que o orçamento PPA já foi falado pelo executivo que era fictício. Jamais. O que ele está fazendo é fictício. A lei orçamentária é uma lei que estima as receitas e fixa as despesas. Estima-se as receitas que vão se concretizar no ano fiscal em questão e fixa-se as despesas. Não há nenhuma ilegalidade nisso, muito pelo contrário. Toda a transparência em relação às projeções de operações de crédito e alienação de bens e tantas as outras receitas que vão se concretizar ano que vem. Agradeço ao secretário Pedro e agradeço também ao secretário Bruno. O vereador Tinho, acredito que, de repente, sua dúvida ela é técnica, perceba o seu interesse e respeito. Acredito, terminando, o senhor pode se dirigir aqui aos nobres secretários e fazer os apontamentos mais necessários que o senhor vê em relação a essa descompensação que o senhor cita de valores. Mas, assim, o que eu entendo, né, não sei se é que, assim, às vezes, por não termos a técnica, acabamos tendo uma dedução de alguma coisa que nos interpreta como erro, como falta, como uma diferença que o senhor está observando aí. Então, como é uma estimativa daquilo que vai ser proposto, por exemplo, poderia não estar descrito aí. Como Vossa Excelência observa, tem o código, tem a nomenclatura e tem o valor que o senhor disse desproporcional. Ok, mas poderia não ter escrito nada. Então, ele está colocando estimado esse valor para dar o quê? Publicidade daquilo que a lei determina. Agora, a sua solicitação ela é excelente, sua posição também é excelente. Eu acredito que nós podemos dar conclusão a essa audiência. E sobre esse tema, se eu chegar aqui terminando, o senhor tem a disponibilidade aqui dos nobres secretários presentes para poder só ajustar, no caso, essa questão ou a diferença que o senhor está vendo, eles poderão via caneta ali, fazer um direitinho, para ficar uma coisa bem clara, que esse é o intuito dessa audiência pública. Na folha 15, ela é bem clara. Você fala na receita tudo que o secretário Bruno falou. Lá vai constar os impostos, taxas de contribuição, vai constar a receita patrimoniais, as receitas de serviço, certo, as transferências correntes, tudo bonitinho. Quando você passa superávit, aonde que eu estou questionando? É isso que está aqui, isso que não existe. Eu concordo aqui para cima os 2.592.000. Não discordo, ele está certo dentro da lei do negócio fiscal. Quando ele joga para baixo, está mostrando uma coisa que ela não existe. Okay. Aí eu concordaria que ele fizesse a rúbrica, botasse lá umzinho para cada um, e que isso concretizado no ano sequente, a casa está aqui. Secretaria, Planejamento e Finanças manda para casa, nós autorizamos para cumprir, não vai ter um problema nenhum. Perfeito, excelente. Entendido. Então, a sugestão dessa presidência então fica assim, vereador, que ao término, vereador, o senhor se dirige aqui aos secretários para poder minuciosamente deduzir esses valores e mostrar para Vossa Excelência para que fique claro em relação ao superávit e também a questão da alienação de imóveis. Perfeito? Eu agradeço mais uma vez a sua participação, sempre é importante, democrática para essa casa e enriquece essa audiência. Nós vamos partir para a última pergunta do senhor Victor. Ele pergunta: as audiências públicas sobre orçamento não poderiam ser aos finais de semana para que a população pudesse comparecer? Se não esse ano, ao menos o ano que vem. O senhor Victor está presente? Não está presente o senhor Victor, né? Mas é possível, nós fazemos sim, tá? Todo o trabalho dessa casa ele é conversado, dialogado entre a comissão, os secretários, a casa, a equipe técnica, e assim a gente vai fazendo as audiências decorrente a esse acordo, o que não vai impossibilitar de fazer o final de semana, mas sempre fazemos durante a semana. E a respeito da sua justificativa, que é para a população comparecer, esse convite ele está nas redes sociais da Câmara, ela está na página, no portal, enfim, é dada a publicidade dessa audiência pública com esse intuito, senhor Victor. Se esse é o seu intuito de fazer o final de semana para comparecimento da população,
essa casa trabalha pensando nisso, até porque existe a lei de acesso à informação que nos determina esse tipo de atitude e postura em relação aos trabalhos. A pergunta do senhor João Messias, a primeira, qual o impacto da isenção do ISSQN aprovado recentemente? Segunda pergunta dele, qual a política realizada pelo Executivo para aumento de receitas do município? E terceira e última pergunta, qual a situação da lei de número 4.908 de 2018, que trata do parcelamento de multas de trânsito, pois a finalidade é a regularidade das dívidas dos munícipes e, consequentemente, o aumento das receitas. Obrigado, Messias, pela pergunta. O impacto da isenção do ISSQN é o das agências de turismo agora, né? Tá. O que aconteceu com esse segmento? Ao longo dos anos, ele deixou de representar uma receita de 600 mil de arrecadação por ano para, nesse último ano, representar pouco mais de 200 mil. Ou seja, a gente, em tese, estaria abrindo mão de 100 mil reais de arrecadação, mas o que a gente vai tentar, na verdade, é trazer as empresas que foram embora de Osasco de volta. A gente teve uma debandada de empresas da área do turismo de volta de Osasco, porque o imposto era 3% e todo o entorno é 2%. Já temos reuniões agendadas com empresas e com o sindicato para tratar desse tema e começar a buscar o retorno dessas empresas para Osasco. Esse impacto de 100 mil ele foi absorvido pelo próprio crescimento que a gente teve de novas empresas em Osasco. Foi anunciada a vinda do iFood, já temos, certo, outras empresas que estão vindo para cá e que estão estimando um aumento direto na receita que vai suportar essa despesa. E aí a política realizada pelo Executivo para aumento de receitas é a mesma, que a gente vem reiterando. A gente não está aumentando nenhuma alíquota, pelo contrário, nós tivemos reduções de alíquotas, como foi a do turismo. A gente só aumentou a fiscalização e estamos fortes no processo de captação de novas empresas. Então, a gente quer retomar o crescimento econômico com a geração de empregos e a captação de novas empresas. Com relação ao parcelamento das multas de trânsito, a lei aprovada, inclusive, de autoria do nobre vereador De Paula, ela foi regulamentada. O problema nosso hoje é encontrar, porque o Conselho Nacional de Trânsito ele autorizou, desde que seja parcelado em cartão de crédito e débito. E a gente até agora não conseguiu credenciar nenhuma empresa interessada em fazer esse parcelamento em crédito e débito. Estamos buscando no mercado esse tipo de empresa que faça essa operação, apresentando as garantias devidas, porque a gente sabe que trata-se de um tributo, e a gente está na expectativa de, tão logo essas empresas, as grandes não mostraram interesse, só para deixar claro, a gente conversou com várias dessas empresas grandes, Redcar, Cielo, Elo, enfim, as grandes operadoras, nenhuma delas tem interesse em fazer esse parcelamento, e a gente agora está buscando parceiros que topem ou que concordem em nos ajudar a aplicar a lei. No fundo, é o que está hoje pendente dessa lei e a gente está correndo com isso. É interesse do município e eu tenho certeza que a gente vai conseguir em breve superar esse entrave. Obrigado. Obrigado, secretário Pedro. Não havendo mais perguntas aqui formuladas, vamos partir para o encerramento, mas eu agradeço aqui todas as perguntas que foram apresentadas, é importante. O vereador Toniolo tem intenção de fazer a fala e é concedida aí. Não é a fala, apenas uma questão de ordem, senhor presidente. Como foi solicitado pelo colega vereador, nobre vereador Tinha, para que seja inserido, a mudança, retirado aqui do projeto, né, da LOA, que seja feita essa mudança, eu queria que constasse também na ata que é o seguinte, que para que seja feita qualquer mudança, não basta o vereador vir aqui e pedir, ele tem que apresentar uma emenda, essa emenda tem que ser votada em plenário para que se mude o orçamento. Nós não podemos mudar simplesmente porque o vereador ou qualquer um vem aqui e pede. Então, eu gostaria que isso daí também constasse em ata. Registrada aqui a sugestão do nobre vereador Toniolo. Acredito que o vereador Toniolo vai conseguir tirar essas dúvidas ao término aqui com os nossos secretários, até porque, eu reitero, é complexo, o tema é a peça do orçamento, mas quem é técnico vai poder fazer uma explanação, dando um entendimento mais claro. Vereadora, doutora Régia. Sim, concedida a questão de ordem. O secretário Bruno falou do portal da transparência.
que a gente tinha evoluído para 8. Não é verdade. Então, eu gostaria que ele passasse o dado certo, que a gente está no 6 e nós ocupamos as 600 e não sei quanto lá do portal da transparência. Então, tem muito a fazer ainda. Agradeço. Nobre vereadora Régia. Se o secretário quiser responder, está à disposição para responder, secretário Bruno. Bom, eu jamais vou estar satisfeito com qualquer resultado que não seja 100%. O que eu mencionei aqui é que a gente conseguiu uma evolução histórica da nossa cidade no quesito da transparência e que permite que mais pessoas tenham condições de participar dessas discussões, inclusive orçamentárias. O portal da transparência traz muito mais do que informações orçamentárias. Então, a gente pode discutir no outro momento as políticas de transparência e como aperfeiçoá-las, mas os resultados são inegáveis. A gente teve a maior evolução entre todas as cidades avaliadas dentro do estado de São Paulo e dentro das cidades do Brasil, acima de 500 mil habitantes, a gente tem uma das melhores notas também. Agradeço, Bruno. Só peço sempre observação nas audiências públicas que a gente tome cuidado em relação às afirmações no tema, ou quando diz mentira ou não é verdade, porque nós estamos aqui representando uma cidade, a responsabilidade sobre nós é muito grande e, obviamente, as pessoas que estão fazendo os seus respectivos trabalhos jamais teriam, pelo menos em tese, a intenção de omitir ou fazer qualquer coisa que lesasse o nosso município. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas afirmações. Diante disso, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos os vereadores, os secretários presentes aqui, o secretário Pedro Sotero, de Finanças, o secretário Bruno, de Planejamento, agradecer aos vereadores que estiveram conosco aqui, o vereador Ribamar, líder do governo, o vereador Tinha, o vereador Jair Assaf, o vereador Josias, o vereador Rogério Santos, que teve compromisso, teve que sair, o vereador Toniolo, o vereador Daniel Matias conosco aqui na mesa e também o secretário, o grande vereador Alex e as vereadoras que também brilhantam o trabalho da nossa casa aqui, grandes frentes que trabalham com seriedade, a vereadora Régia e também a vereadora Ana Paula Rossi. Também agradeço a todos aqui os funcionários dessa casa. Informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir às reprises, consulte a nossa programação, o endereço eletrônico, que é o www.osasco.sp.leg.br. Agradeço a ação das comissões pela organização e realização dessa audiência pública e aos assessores e os vereadores que estiveram presentes durante todo o tempo, nos auxiliando para o bem do andamento dessa audiência. Um bom dia a todos e declaro encerrada essa audiência pública.